Salve, salve, galera que assiste podcast. Tá começando mais um episódio aqui do Versão 90. Meu nome é Will. E eu sou o John, mais um episódio aí do Versão 90. Isso aí, né, meu irmão? Hoje nós estamos aqui com ele, André. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Cara, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui. Como é que tá o sobrenome? É André Wojcik. Wojcik. Aí tem o primeiro nome que é Franklin, que eu me rebatizei. Né? Sabe por quê? Você falou do Franklin. Quem que veio aqui que falou? O Ellison. O Ellison veio aqui e falou de ti. Sim. Aí ele falou Franklin. Chama o Franklin, indicou você. Aí quando o Joe achou o teu perfil lá, tava André. Daí por isso que a hora que você chegou, eu falei, André, né? Sim, teve você se rebatizou. Eu me rebatizei, exatamente. Legal. Então, antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, vamos agradecer os nossos parceiros aí que faz esse podcast acontecer com a gente, né? Agradecer a galera da AS Sonorização pelo apoio, pela parceria, por esse ambiente aí que a gente faz as nossas gravações aqui, top. Já dizer que episódio que vem, o Magnão estará com nós. Verdade, o Magnus do Mago. Como é que é? Não, Mago dos Magnus. Exato. Também agradecer aí a Oficina do Luizinho, no Embaú, manutenção, restauração de motos, é na Oficina do Luizinho. Se deu problema na moto, chama o Luizinho que você vai sair com uma moto nova lá, hein? Isso aí. Agradecer também a galera do Prates. Valeu aí, galera, pelo apoio, esse suco top, da fruta para o copo, Will. Verdade, é maravilhoso, cara. Parceria que tá dando certo, né? Com certeza, desde o início ajudando a gente, Desde o início. Agradecer também a Feeling Design, né? Se você precisa de monitoramento para suas redes sociais, artes para eventos, artes para redes sociais, é com a Feeling Design. Se você não tem tempo, né, Will? Muitas pessoas não têm tempo de estar cuidando das redes sociais, fala com a Feeling Design, que eles vão estar te ajudando aí com suas redes sociais. E agradecer também o Mercado Gomes, né? Esse mercado top que fica lá no Jardim Itália, na rua Carmo da Mata. Carmo da Mata. Bom atendimento, bom preço, você encontra lá no Mercado Gomes. E aqueles assados no domingo também. Domingão, né? cara. Domingão você acorda 10 da manhã, você tá com preguiça de fazer almoço, vai lá e compra uma costela assada, um frango assado, um cupim assado. Cupim é maravilhoso, recheado. Top. Pelo amor de Deus. E agradecer também aquele, né, Will? Ai, que fome! Que fome. É isso aí, valeu, galera do app mais fominha da internet, a galera do iFome. Se você não tem o aplicativo, pode instalar ele e usar o cupom VERSAL90, que o QR Code está na tela. E aí você ganha aquele desconto na sua próxima compra. E aí, só comer barato, né, cara? Comer barato e rápido, né? E rápido. Rápido, barato e comer. Olha que coisa boa. É o meu principal. Maravilhoso, né? Galera, se inscreve no canal. Quem tá chegando aí pelo André, seja muito bem-vindo. Se inscreva, deixa like, comenta, xinga a gente, elogia o André. É pra isso que a gente tá aqui, né, John? Irmão, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado. E a gente quer saber da tua história. A gente gosta de saber da vida dos outros aqui no Versão 90. Conte-nos, você é Telemaco-Borbense, nasceu aqui, nasceu em outro lugar? Primeiro os caras podem me xingar também, bicho, né? Não. Eu não aceito. Não, mas pode, sim, cara. Na verdade, a crítica que faz a gente crescer, né? O elogio, você fica meio na nuvem. Cara. Agora a crítica faz você botar o pé no chão. Desde que seja uma crítica pra te construir, né, cara? Te elevar. Com certeza. Agora, te criticar só por criticar... Não, a crítica banal você nem dá bola, né? Eu imagino que essa aí a gente nem precisa comentar. Entra por um ouvido e sai pelo outro. É verdade. Cara, assim, primeiro é massa pra cacete estar aqui. Assim, a iniciativa de vocês é muito legal. Eu já vi ali na estante um livro do meu brother lá, o Zilonka, lá, né? Ele passou por aí e tal. O Ellison, realmente, ele foi primeiro meu amigo, né? E depois eu tive o privilégio de ser chamado, assim, no relato dele, cara, ele me chamou assim no susto, ele me chamou assim, tipo, sabe quando você chama aquele amigo para não pagar nada? Entendeu? Ele me chamou assim para não pagar nada, mas ele me pagou. Menos mal, né? Vê lá pra mim, vê lá pra mim. Cara, não, eles me chamaram tipo numa dessas, assim, entendeu? Só que, cara, ele me pagou, acho que fiquei 4 anos recebendo dele, foi maravilhoso e tal. E assim, foi um marco para o meu trabalho, né? Eu sou natural de Guarapuava, mas fui parido em Guaraniaçu, né? Que é do lado de Cascavel, mas minha família de parte de pai e de mãe são guarapuavanos, eu me sinto guarapuavano, mas fui com 7 anos para Curitiba
e cheguei numa véspera de Atletiba e o Atlético foi campeão paranaense, e daí sem querer me virei assim, aquela comoção, virei atleticano, mas tudo sem querer, porque até então não torcia, era Flamengo, né? O pessoal do interior sempre torce para Flamenguista. né? E que hoje, assim, no Brasil, eu considero o maior rival nosso, assim, e é tão gostoso ganhar do Flamengo. É. Né? Cara, é muito bom. Vai ter um jogo do Flamengo final de Libertadores por esses Hoje? É hoje, né? É que a gente tá gravando, galera. Vocês aí já sabem o que deu o jogo, né? Vai passar no futuro, né? Aí, cara, mas uma coisa massa, eu tive um Flamengo e Atlético, era para ver quem ia para a final do Brasileiro, e era aqueles jogos ida e volta, e foi no Couto Pereira, porque o Atlético não tinha estádio ainda. Cara, mas o Flamengo tinha Zico, Andrade, Júnior, Leandro, Raul. Cara, vocês não sabem quem que são esses caras. Eu conheço o Zico. Mas, cara, é tudo cara de seleção, pô. Você assistiu? Eu tava no estádio. E aí, cara, no Atlético, cara, tinha Washington e Assis, cara. Cara, aí, só que era o jogo de volta, né? E o Atlético precisava fazer 3-0, cara. Era 2-0, cara. Porra, aquele Couto Pereira, ele tremia assim. Nossa. E você lá, cara, assim, cara, me arrepia, cara. Era assim, uma das cenas mais fortes da minha vida, assim. Que experiência foda, cara. É muito massa, cara. Cara, tesão pra cacete. Só que daí o Atlético foi se desenvolvendo, né? Você vê que ele foi crescendo, né? Foi campeão no sábado passado. Agora, no mês que vem, disputa com o Atlético Mineiro a final da Copa do Brasil. Então, cara, Mas tudo aconteceu quando eu mudei de virar atleticano. Eu não virei porque eu achava que o Atlético era grande. Eu virei porque deu certo de todo mundo na cidade estar falando do Atlético bem no dia que eu mudei para a cidade. Te incentivou isso. Te motivou a ser. Mas foi uma coisa bem subconsciente, assim. Não foi assim... Cara, imagina a emoção, né? Tipo... Mas foi uma Atletiba? Atletiba. Mais a emoção no... E anos depois que eu tive nesse jogo, porque eu comecei a frequentar jogos. Cara, né? você viu o Zico jogar bola, velho, ao vivo. É por isso que não tem como não contar, né, cara? Porque, cara. assim, é uma coisa, assim, absurda. Que idade isso, que você tinha? Cara, eu tinha acho que 12 anos, 13 anos. Então você lembra bem mesmo. Eu lembro bem, eu ia sozinho ao estádio. Tinha, assim, em Curitiba a gente fazia uma carteirinha da Federação Paranaense de Futebol e você entrava sem pagar, né? Então, cara, eu não perdia jogos, assim. Cara, eu ia todo de vermelho e preto. Subia no alambrado, na época tinha alambrado, mas ali no Couto tinha uma parte que tinha poço e tinha uma parte de alambrado. Cara, você subia, cara, aquela coisa sacudia, coisa você bem sentia animal, tremer né? mesmo. Hoje já não existe mais isso, nem existe alambrado, né? Mas, cara, assim, era uma coisa muito tesão. E até hoje é muito emocionante. Só que faz uns 2 anos o último jogo que eu fui, mas eu tenho 2 irmãos caçula, caçula já estão com 30 anos. Segundo casamento do meu pai, que é o John Yassá, eles não perdem jogos, assim. Então, no sábado passado, estava toda a família, minha madra, que é minha madrasta, minha mãe, né, na verdade, com os meus irmãos e netos, toda a galera de atleticano, porra, aquela Vocês coisa vivem o futebol mesmo, né? Eles vivem mais que eu. Eu sou um cara fajutão, assim, eu sou fajutão, porque, cara, assim... eu curto futebol, então eu curto o Paraná. Assim. Só que, cara, os meus amigos atleticanos, eu sou, assim, excluído, entendeu? Tipo, se isso aqui fosse uma reunião de atleticano, eu não estaria, não poderia estar, eles não me aceitariam, entendeu? Sério, cara? Eu não sou aceito, entendeu? Porque se o Coxa ganha, não contra o Atlético, eu fico feliz, pô, o Coxa tá ganhando. Eu fico chateado se o Coxa vai pra segunda divisão, eu não consigo achar legal. E os caras cantam e querem que ele se foda, que ele acabe. E eu não, cara, eu quero Você torce pros times paranaenses. Isso, pro Paraná Clube, o Coxa, o Operário, o Nossa, Londrina. quando o Paraná subiu pra primeira divisão, né? Acho que foi ano retrasado. Ele subiu, só que ano seguinte desceu de volta, né? Mas, assim, isso me deixa triste. E aí os caras não aceitam que eu tenho esse amor, assim, pelos times. Então eles acham que eu não sou aceito, cara. Eu sou meio rejeitador. Você tem que torcer, você tem que ter um time do coração e torcer pra ele e os outros que se foda, né? Exatamente, e é assim que eu levo. Né? E eu cresci dessa forma. O meu pai é São Paulino, eu sou São Paulino. Eu não acompanho futebol. Eu sei que agora o Rogério Ceni voltou e é técnico do São Paulo de novo, né? Voltou agora de novo. Sabia. Ele é técnico do São Paulo de novo. Eu sei que o São Paulo tá lá pra trás no campeonato. Eu sei o mínimo do básico que você tem que saber de futebol, porque eu não acompanho. Mas na época de escola, eu era São Paulino na época do Kaká, do Grafite.
Luiz Fabiano. Eu era São Paulino mesmo, vivia o São Paulo. E dava treta na escola, eu brigava. Tinha o Dudu, amigo meu, que é amigo até hoje. Ele é corintiano, São Paulino com corintiano. Ele chegava e chamava eu de Bambi, eu já lascava um tapa na cara dele. Cara. Não, era assim, cara, era briga mesmo, eu era São Paulino. Aí por causa de muita briga e tal, eu comecei a largar a mão de futebol, sabe? Mas sempre... Essas tretas não são legais, né? Não. Eu tive uma única briga, assim, que foi feia. Que não foi feia. Eu estava na 4ª série, estudava numa escola estadual chamada Colégio Estadual Dona Carola, no bairro das Mercês, em Curitiba. E, cara, eu, em cima do... Eu fazia uma parada, assim, com o nome, com papel dobrado, e fazia uma parada do Atlético. Em vez de ter o meu nome, era assim, como se fosse minha carteirinha, assim... Cara, e era todo dia. Cara, e tinha um cara, assim, que ele era maior do que todos nós. Acho que ele já tinha repetido 1 ou 2 séries e tal. E ele era um cara, assim, metido, dizer que batia no pai. Cara, então todo mundo tinha... Um medinho. Cara, né? E, cara, eu sempre fui taurino, sempre na minha e tal, me esquivando e tal. Cara, um dia esse cara era coxa. Mas sempre na boa. Mas, cara, um dia esse cara, bicho... E assim, a professora tinha explicado a tarefa, estava passando nas carteiras e tal. Cara, eu lembro, um dos poucos episódios que eu lembro. Aí esse cara, ele não amassou aquilo, cara. Assim, cara, eu só lembro, cara, que eu arrastei, joguei a carteira pro lado, assim, subi em cima do cara, me joguei, assim, e o cara era maior que eu, e o cara caiu na carteira, eu em cima do cara, assim, e cara... Foi uma coisa horrível e legal. E legal, porra, velho. Assim, foi assim, eu não consegui me controlar, eu não sei dizer como que foi, assim, mas foi uma coisa assim como se eu saísse impulsiva do corpo, mesmo. cara, entendeu? E, cara, só que foi muito legal que desde aquele dia aquele cara começou a me respeitar. E ele era o valentão da escola. Ele era o valentão da sala, cara. Ele era muito maior do que eu, entendeu? E eu sempre fui menor, assim, entendeu? E aí, cara, mas foi muito massa, cara. Por ter amassado o seu emblema do Atlético. E uma outra ocasião relacionada a futebol que não foi massa, porque eu ia sozinho ao clube. Cara, eu era, assim, cara, tinha uma certa ingenuidade, entre 10 e 14 anos. Algumas ocasiões eu ia com meu pai, que já era divorciado na época também, mas muitas vezes eu ia sozinho. E nessa ocasião eu fui e pela rua do Couto Pereira, pela principal, não sei se é a Mauá, não lembro o nome da rua, mas é a principal ali. Cara, eu ia na rua para acessar o portão que a torcida do Atlético estava acessando. Cara, mas uma ingenuidade misturada com burrice e tal, eu tinha que ter dado a volta no sentido contrário. Cara, era simplesmente a Império vindo, cara. Cara, assim... A torcida do... É porque eu tava na rua, né? Uhum. Eu tava na rua dos caras, eu tinha que ter me tocado, que tinha um caminho separado. Sim, sim. Cara, aí eles fizeram uma rodinha e começaram a me empurrar, assim. Tinha muito de... Eu acho que tem até hoje, né? Arranca essa camisa. Alguém falando, arranca a camisa desse cara, arranca a camisa desse cara. Pô, eu tinha 12, 13 anos. E esses caras, esses caras são Velhão. tudo bombados. Não, os caras são tudo bombados, né? Parece que os caras passam na academia e aquela corrida, assim, né, cara? E aí os caras avacalhando. Cara, eu lembro, cara, de um senhor calvo. Eu lembro que ele era calvo, branquinho, assim, e o pessoal levava almofada para o estádio. Ele estava carregando a almofada dele, do coxa, porque era arquibancadona, né? Secona. Era concreto, né? E eu lembro dele, assim, cara, assim, fazendo assim no meio dos caras, assim, e foi, me abraçou e disse para os caras, a gente vai resolver isso lá dentro. Não sei como que ele chamou os caras, né? E ele me tirou do meio daqueles caras e me levou até no acesso da parada do... Nossa. Cara, Ele te salvou, cara. Cara, me salvou e desde aquele dia eu fiquei esperto, né? Também, porra, né? daí... Cara, desde aquele dia na minha vida eu fiquei muito esperto, assim. Aí eu comecei a me ligar com ônibus, de saber o sentido, de saber, tentar entender o esquema de Que torcida. tem as localidades, né? As zonas ali de... Isso, né? E você andar com bando ou andar exatamente no lugar certo. Mas o meu caminho, assim, porque eu também não curtia essa coisa do bando, porque, pô, os caras sempre saem detonando, né, cara? Né? E aí é complicado, né? Porque daí, o mesmo que fizeram comigo, os caras fazem com outros e aí não é legal. E aí eu tirava, assim, ia sem uniforme, chegava dentro e punha, entendeu? Então, aí comecei a aprender. Vai com uma cor neutra, né? Tem um tio meu, ele é coxa, e aconteceu algo extremamente semelhante. Só que eu não sei qual que era o outro time que ia jogar, e tinha torcida lá, não me lembro dessa história.
E os caras rasgaram a camiseta dele. Mandou ele arrancar, um grupo lá de torcedor rival. Mandou ele tirar a camisa, ele não tirou, querendo ser, né? Machão, querer bater de frente. Os caras rasgaram a camisa dele, cara. Rasgaram. E falaram assim, se você continuar aqui, nós vamos deixar você pelado. Aí meu tio vazou Que massa. cara. Mas aprendeu a lição, Não, né, mas cara? quis bater de frente com os caras, não tem o que fazer, velho. É. A não ser que você seja o Batman, você não vai conseguir bater em 8 caboclos ao mesmo tempo. Cara, é muito. Cara, isso aí é muito. Tem muitos níveis de perigo diferentes, assim, né, cara? E a gente tem que saber. Cara, eu ainda. Antes disso, eu ia nos jogos, que eram no Joaquim Américo, no estádio do Atlético, né? Antes de ser a Arena. Cara, eu lembro de cara. Assim, sangrando aberto, assim, porque levou pedrada. Então é do tempo da Nossa. pedrada no estádio. Cara, umas coisas bárbaras, assim. Cara, que Hoje pelo em amor de dia o Deus. futebol ele é muito controlado, né? Assim, Se qualquer coisa, eu não digo pra fora, acho que pra fora deve existir esse tipo de coisa até hoje, né? Nessas torcidas grandes aí, Gavião da Fiel, lá em São Paulo, de encontrar alguém com uma camiseta do rival e você avacalhar. sim, Deve mas em ter. Curitiba, né? Mas dentro do jogo é tudo controlado, né? Não é que nem Assim. nos anos 90, nos anos 80, 70. Não tem mais aquilo, né, cara? E mesmo porque você vê que nas arquibancadas hoje não tem mais policiamento, né? Você tem um segurança do clube, né? É. Então, mas hoje existe muito essa consciência de que o clube paga muito caro, né? Por uma atitude insana, né, do torcedor. Então, a galera toda hoje é muito mais ligada nisso, né, cara? Então, assim... E eu acho também que a galera sentiu na pandemia também, né? Não poder ir ver o time no estádio. Agora, tipo, Verdade, nossa, né? você poder voltar pro estádio deve dar um sentimento Sim, massa. é muito. Cara, agora, assim, essa parada de coxa, cara, é um sarro, assim, porque na verdade pode ser um jogo, seja quem for, porque eu também ia nos jogos do coxa, obviamente, né, com outros times. E antes de começar o jogo do coxa com outro time, eles cantam uma música xingando o Atlético. E lá do Atlético é beleza, tipo o Atlético e Flamengo, que era o último que eu fui. Cara, os caras cantam xingando o coxa, que não tá nem ali, né? Mas é assim, cara. Pra mostrar que não gosta mesmo, é rival, né, cara? É um sarro. Cara, e foi assim, eu fui para Curitiba, né, nessa época, aí morei 30 anos em Curitiba, eu era envolvido com essa área do design, do desenho, da criação por mobiliário, nós tínhamos marcenaria, meu pai faleceu, nessa época eu já tinha clientes em São Paulo também, e, cara, só que eu não era um bom administrador, assim, meu negócio não foi legal. Aí eu tive a oportunidade fui morar 3 anos em São Paulo, voltei para Curitiba e tive a oportunidade de dar um time, assim, naquela loucura, né? Porque eu achava que ia morrer naquela loucura toda. Eu lembro que eu ia para São Paulo, eu sempre estava fudido, né? Então eu sempre tinha que ver se meu seguro estava funcionando, seguro de vida, porque eu sempre achava que ia morrer. Capaz, entendeu? cara. Não, sim, porque eu não estava legal, né? Eu não estava massa, assim, porque era uma corrida, era uma adrenalina. Você morou de em São Paulo, trabalho. capital? Aham. Caraca, velho. Mas nesse tempo, exatamente isso que eu estou contando é de quando eu prestava serviço em São Paulo, né? Então eu morava em Curitiba e tal. Enfim, eu passei por uma época que não estava massa de trabalho, tive uma oportunidade de vir para Telêmaco Borba, me divorciei nessa época, mas foi uma coisa que é agressivo quando se fala de ruptura, de divórcio, enfim, né? Eu tenho 3 filhos. E aí, mas foi uma coisa que acabou sendo boa, tanto para minha ex-mulher quanto para os meus filhos. A nossa qualidade de vida, assim, ela foi de 8 para 80, assim, né, a nossa relação, que é tesão e Deus conserva, assim, mesmo, porque é muito massa, graças a Deus. E aí, aqui eu criei um amor pela cidade, porque a cidade ela me trouxe muitas oportunidades. Foi aí que eu aboli o Franklin, né? Porque o Franklin era muito associado ao meu passado, né? Entendi. E aí adotei o André, tirei das redes sociais, até meus amigos do passado, porra, quem quer conhecer o André, agora é o André, entendeu? E os caras, assim, que já se tocam, que o cara tá muito louco, ficou diferente e tal, enfim, cada um pensa o que quer. Franklin foi uma pessoa, André agora é outra. Exatamente, foi o que aconteceu, só não abri mão dos meus filhos, né? Entendi. E aí, cara, o resto de tudo. Aí, o que aconteceu, eu conheci uma pessoa maravilhosa, que é a Jo Bueno, que é minha esposa e tal. E ela foi a pessoa, assim, que resgatou o meu amor pela vida, pelo trabalho,
assim, eu devo exatamente muito a ela, eu tenho que citar ela, porque, na verdade, eu sei que é isso, né? Se eu falar Que qualquer massa, outra coisa cara. diferente disso, vai ser falácia, né? Aham. E aí eu tive as primeiras oportunidades em Telêmaco, né? Não, ela, assim, ela trouxe aquele sentimento de viver, força de viver, de trabalhar e acreditar, né? Porque quando você perde a capacidade de sonhar, você está morto praticamente, está um morto-vivo, né? Se você parou de sonhar, parou de acreditar, de ter perspectiva, porra, você está vegetando e não está Verdade. sabendo, né? Então é muito triste e tal. E, cara, e aí eu tive algumas oportunidades, assim, a primeira oportunidade foi eu fiz um trabalho para o Josemar Carreteiro, que é o cara da Ponto de Luz Acessórios ali, ele é GES e tal, fiz um projeto para eles, e foi muito legal, e na época, assim, eu estava começando, recomeçando a minha vida, né, profissionalmente, a cidade não me conhecia e tal, então eu não tinha moral de fazer um projeto e pedir para alguém executar. Eu tinha que fazer o projeto, executava o projeto e tal. Aí fiz esse projeto para ele, ele me indicou para o falecido Giovanni Carreteiro, que é o irmão dele, da Giovanni Joias, né? Ali da Cátia Carreteiro. Aí eu fiz a loja deles, até aquela estante toda ondulada que tem ali, eu fiz tipo na garagem de casa, assim, entendeu? Então eu fiz com as minhas próprias mãos e tal, uma coisa assim bem artesã e tal. Eu fiz toda a loja, todo o serviço de laca e tal. E aí fui fazer a loja do Ponto de Luz e Acessórios, né? Nessa época, e cara, nessa época eu estava gatinhando, né? Aham. Assim, nessa época fase de divórcio e tal. Que ano era isso? Isso, cara, fazem 7, 8 anos, né? Uhum. Aí fiz a primeira loja que é totalmente LED, né? Aqui de Telêmaco Borba, né? Porque o LED era hoje está todo mundo usando LED, porra, mas há 8 anos ainda, tipo, aqui em Telêmaco não era assim. Foi a primeira loja 100% LED, foi a do Ponto de Luz Acessórios e tal. E tem produtos ali que estão até hoje, né? Que foram comprados lá naquela época e tal. Então, sempre preocupado com a qualidade. E na loja dele, exatamente, eu fiz todo o processo, né? Eu fiz o processo de desenho, fiz o processo. Todo o processo é construído com o próprio cliente, né? Porque, na verdade, a gente não desenha para nós, a gente desenha para o cliente. Então, você tem que entrar na vida do cliente, né? Nesse universo dele. E... e saber o que você precisa trazer para o mundo, né, que está dentro dele, porque aquilo pertence a ele, não a mim, né? Então eu não posso fazer um desenho que seja a minha cara, né? Tem que trazer a cara do cliente, a vida, a personalidade. A gente viajou, fomos a São Paulo, fomos a Curitiba, fomos a Ponta Grossa, e eu entendendo o processo dele. Enfim, a loja dele eu desenhei, eu executei toda a parte elétrica, só não executei toda a parte de marcenaria, executei com as minhas mãos mesmo, então, né? E porque nessa época eu precisava mostrar serviço ainda e tal, então a gente não tinha capital, assim, não tinha uma grana de investimento do cliente, também não tinha confiança dele pagar o meu projeto e pagar alguém para... Enfim, aí fiz o auditório da Citel, fiz a Tecnodrive, né, a Quitutes na gestão da dona Vera Castro, né, fui pegando vários projetos, né, assim, né, o primeiro projeto de iluminação emblemático para mim, né, foi o da na paróquia da Nossa Senhora de Fátima, né, da nossa igreja matriz, né. Então ali as torres, aquilo tudo era apagado até então, né, a cúpula, a torre, a cruz já não funcionava há muito tempo, e ali foi um projeto que eu também carrego no meu coração, assim, aquelas medalhas que não são vistas, mas que estão aqui. Você tem orgulho, né? Porra, eu que acendi esse troço aí. Isso, e eu que subi no caminhão MOOC para trazer LED e os perfis em tudo aquilo, né? Também para poder viabilizar o projeto, né? Então a ideia era massa, mas para poder viabilizar o projeto, eu tinha que não só ter pensado o projeto, mas tinha que fazer ele acontecer. Tive um apoio de um técnico elétrico aí nos bastidores, que ajudou com as instalações. Então, mas eu que subia, puxava, grudava as LEDs, passava, fazia toda essa parada e tal. Foi um processo muito, cara, super tesão. Aí veio o Gomes, né, que foi exatamente
um projeto muito legal. Então, muito daquilo, né, sempre também estava no coração dos meninos, né? E meu papel foi trazer ele. E a questão não é só você trazer, mas é você viabilizar o projeto, né? Então, porque você pensar uma coisa espetacular é muito legal, cara. Se bate palma, do dia, cara. E para a gente pegar essa coisa espetacular e fazer ela virar verdade, né? Como que é daí? Conta pra gente, né? Então, assim, então eu sempre tive um desafio comigo que não é só de pensar uma coisa legal, mas de pensar uma coisa legal que o cara possa executar, porque senão, porra, pensa a puta da frustração que é, cara. Você contrata o cara vem desenhar um troço muito massa para você, aí você vai fazer o orçamento, o cara mesmo faz, você diz, porra, eu não posso fazer isso, porra. Então, quer dizer, você contrata alguém para te frustrar, entendeu? Para dizer que às vezes você ainda é um pobre que não pode executar uma obra, porra. Então não faz sentido, né, cara? Então, assim, o projeto ele precisa ser executável, né? Então você tem que pensar alguma coisa que seja massa e que o cliente que seja Tem a uma condição grana, de... e às vezes ele tem condição, mas que seja a grana que ele está disposto a liberar para aquilo, não é? Então, assim, desde o começo, os meus projetos, eu sempre fui chamado para pensar o LED, né? A questão da iluminação, né? Mas aí, infelizmente, na nossa cidade, a gente não tem essa coisa do grupo, que é, por exemplo, trabalhar com várias cabeças, entendeu? O cara que pensa o prédio, o cara que pensa o mobiliário, o cara que pensa a luz, né? Então, aqui, ou você faz tudo ou você não faz nada, porque senão você perde o serviço, o cliente não está a fim de fragmentar essa grana e tal, enfim. Você se adaptar ao mercado, né, certo. cara? E eu aprendi essa lição. No Gomes, a gente levou a proposta dos livros, né? Entendeu? Então é o primeiro bar da cidade que tem livros. A primeira compra eu fiz até num sebo lá em Curitiba, num projeto do Cotolengo que eles recebem doações, eu fui lá e comprei lá, e a gente não conseguiu preparar, fazer uma biblioteca super interessante, mas tinha muita coisa massa, muita coisa legal, né? Mas assim, ele começou assim e tal, até hoje hoje a gente fez uma estante nova já na administração da Jô, e eu estou cobrando os livros ali para entrada e tal, né? E até pensando nos livros, que é a minha característica, eu trouxe aqui 2 livros para a biblioteca de vocês, que são dos meus autores preferidos, que é o Machado de Assis, que é o nosso pai, né, é o pai da nossa literatura, né, brasileira, né, e Fyodor Dostoiévski, que é um dos gigantes do mundo também, né, e esse aqui foi o último livro que eu li dele, que é o Gente Pobre, e aqui é um clássico, que é o Memórias Póstumas. São 2 livros que estavam na minha biblioteca, mas de coração eu estou deixando para vocês aqui, então não tem, depois até quero escrever algo, mas não tem um nome para um ou para outro, mas que faça parte da biblioteca, desse programa super massa de vocês. A gente agradece. E que seja assim um incentivo, né, cara? Porque isso aqui faz parte do que é a minha vida hoje como de criação, entendeu? Então, eu dependo muito da leitura para poder criar, entendeu? Então, os momentos que minha leitura ela diminui, cara, é muito automático. Como eu me fecho para a criação, cara, é uma coisa interessante, cara. Você lê todo dia? Eu leio todo dia. Eu tenho que ler todo dia. Assim, eu tenho, pro meu bem e pro bem dos meus clientes, aqueles que me pagam, entendeu? E você sente inspiração, porque assim, eu não entendo como funciona a questão da tua criação. Você entra no ambiente, você define ali já o que você quer fazer, ou você pergunta pro cliente se ele tem algo em mente? Como é que funciona isso? Começa assim que eu sou um cara muito lento, né? Cara, eu sou muito lento. Então, por exemplo, se você me fizer várias perguntas assim, cara, eu vou anotar essas perguntas e vou dizer, cara, amanhã eu te mando as respostas, beleza? Então, entendi. Eu não carrego um peso comigo de ter resposta de bate pronto, entendeu? Só que eu demorei muito para entender, porque não é isso me agonia, entendeu? Todo o processo de bate pronto me agonia. Então, se eu vou fazer uma consultoria, por exemplo, alguém que quer uma ideia, assim, cara, eu vou ouvir, vou anotar, e no dia seguinte ou depois eu venho com as ideias. Normalmente sempre parte desse que os caras chamam de briefing, que é exatamente você conhecer aquilo que está no coração do teu cliente, né? Resumindo, é isso, né? O cliente passa para você a necessidade dele. Só que tem muitas pessoas que já são criativas, né? O cara, ele é de uma outra área, mas ele é criativo. Então, você
eu falo que eu também sou pago para conseguir entender isso que está no coração dele e interpretar. E às vezes ele é criativo e não sabe, entendeu? Então é mais complexo ainda. Então, mas é meu papel, entendeu? É sempre em tentar sacar aquilo que está no coração do cliente e traduzir isso da forma mais polida possível, né? Então, claro, né, usando a técnica, né? Sensibilidade, né, para traduzir, fazer aquilo virar realidade, né? Mas a leitura, ela mexe, ela oxigena a mente, né? Ela faz assim com a mente. Então, de repente não é isso que você curte, de repente você não vai curtir romance, né? Mas alguma coisa você vai curtir, você tá entendendo? Hoje tem tanto material tesão, tanta coisa massa. Eu leio, cara, muita coisa sobre história e de cosmologia. Faz muitos anos que eu não leio um romance, um Machado de Assis. Mas eu li isso na escola. Os meus livros que eu tenho em casa, que agora eu tô para comprar mais um, é de ciência na parte do espaço, do universo, ou de história. É o que eu leio. E, inclusive, eu tava falando com a minha esposa, eu falei, eu preciso ler outra coisa. Porque eu tô muito nesse trem aqui, faz muito tempo que eu tô lendo sobre isso. E legal, cara. Mas isso é importantíssimo. Isso que você está falando é fundamental. Você dá aquelas quebradas de paradigma, assim, né? Então, de repente, um exemplo idiota. O cara anda de bicicleta, não, mas agora eu vou começar a nadar, sabe? Fazer alguma coisa diferente, uma ação diferente, ler algo diferente. Então, eu assino 3 revistas, né? Então, fora isso aqui, eu tenho 3 revistas que são físicas, que eu ainda preciso do físico, né? E tenho 2 revistas digitais, né? Então, eu tenho 5 revistas que são bimestrais, né? Então, Caraca, você lê pra caceta. Não, mas é que, na verdade, eu dependo disso. Então, é uma necessidade. Só que, cara, isso faz muito bem, entendeu? Cara, isso faz muito bem para a alma, entendeu? Então, por isso, assim, eu acho que isso é uma oportunidade de a gente estar promovendo isso, né? Então, assim, eu fiz minha carteirinha na biblioteca, sou frequentador, estou com um livro lá que eu preciso devolver, até está atrasado, que é da área de marketing, né? Nossa. Que não tem, do Kuller, né? O pai do marketing. Então, assim, meus filhos, todos eu fiz eles irem fazer a carteirinha na biblioteca. Eu, nessa minha época de torcedor lá, fanático, eu tinha minha carteirinha da Biblioteca Pública do Paraná e eu amava ler. Cara, eu curtia assim ler presidentes norte-americanos tipo Lincoln, entendeu? Assim, então, cara, eu tinha tesão de frequentar aquele lugar, aquela atmosfera, aquela coisa, o cheiro do livro. Então, isso me dá tesão, mas não precisa dar tesão para todo mundo. E de repente não é isso. Entendeu? Só que eu acho que a leitura de alguma maneira a gente precisa encontrar porque ela faz bem, ela distrai, ou que seja no tablet, ou que seja no computador, ou que seja... Cara, sei lá, entendeu? Então, é uma coisa que eu curto e a ciência prova que isso faz bem, né, cara? Então, assim... assim como Ellison, eu fui da igreja, fiquei muito tempo na igreja, assim, na minha época de adolescente e tal. Então, porra, e nessa época que era a época boa para aprontar, eu não aprontava, porque eu estava na igreja, né, cara, entendeu? E aí, assim, e eu era muito envolvido com a música sacra. E nessa época eu dei sorte de estar numa igreja em Curitiba que eram de músicos, assim, daqueles caras que tocavam jazz, assim. Caras, e eu nunca fui ali, mas eu estava junto com os caras, e aquilo já me alimentava, assim, polia meu gosto musical. Então, enfim, eu sempre gostei sempre tive baixo e violão, tenho lá um violão de 12 cordas que eu curto, o baixo que eu curto, que era o instrumento que eu fiquei a vida inteira tocando na igreja, né? Mas aí eu comprei um piano que hoje está na casa dos meus filhos, e a minha enteada também começou a estudar teclado e comprou um piano elétrico que eu uso todos os dias. Então, assim, hoje eu pego o piano e faço umas brincadeiras até no Instagram. Cara, assim, tipo, bem duro, mas, cara, todo dia eu pego lá meia hora para ir destravando. E é assim, e é uma coisa exatamente contra, porque para mim era muito mais fácil pegar o violão, que eu domino, e o baixo, que eu respiro, que eu toco de olho fechado. Mas aí o teclado, assim, é aquela coisa assim que me judia, e ainda pago o mico de gravar, tocar e botar lá, assim, cara, durão, acompanhando lá Kid de Abelha, sabe? E é uns sonzinhos que eu nem escuto no dia a dia, mas que eu curto, é aquela coisa nostálgica, eu misturo uma coisa com a outra, tipo Legião Urbana, enfim. Aí acompanho, boto lá no piano, e tenho tentado melhorar, mas é assim como esse exercício de fazer uma coisa que não é moleza
pra mim, tipo, é quebrar um paradigma, entendeu? E não só isso, é me expor naquilo, né? Uhum. Me expor em que sentido? Porque, porra, daqui 1 ano eu quero que minha gravação esteja melhor, entendeu? Então, assim, dá chance pra Você vai destravando, avaliado, né? Então, assim, e vai destravando, mas o maior destrave que é na mente, eu acho, né, cara? Quando dá aquela ideia, eu tenho que fazer pra mim. Isso Aperfeiçoar. desbloqueia, cara, entendeu? Então, assim, então os meus projetos, eu preciso estar muito de bem, cara. Como tá aqui, cara? Se eu não tivesse de bem, eu não poderia estar aqui falando, né? Não é verdade, né? Então, e para desenhar, eu preciso manter a minha vida assim, entendeu? Tipo, nesse nível da paz. Claro, a gente tem os pepinos, né, cara, que são os normais. Mas não posso, assim, tudo tem que estar de uma certa forma controlada ali, né, cara? Porque a criação, ela exige isso, né? Então, ultimamente eu tô num projeto com a Carisma, lá com a Sônia Ribeiro, cara, que é uma pessoa excepcional e eu ia adorar trazer ela para Verdade, a Sônia, ela é ou era presidente da Citel, né? Ela é, né? Cara, mas assim, eu escrevi, a gente fez um lançamento da história dela no Instagram, porque eu comecei a fazer um trabalho a gente criou um time de reposicionamento da marca, né? Uhum. Aí a gente mudou a fachada, mas assim, nos bastidores a gente fez uma mudança incrível. Inclusive, eu vou convidá-los para vocês conhecerem o nosso laboratório lá dentro, entendeu? Cara, uma coisa tesão pra cacete. A gente fez um trabalho de 6 meses, né? E agora ele continua, mas o meu contrato agora ele deu uma pausa, mas ele continua andando o trabalho que foi desenvolvido. E, cara, mas só que ela é uma pessoa incrível, uma história assim absurda. Será que ela topa vir aí? Cara, ela mais que topa, cara, entendeu? Então, Vamos chamar ela, então, assim, com certeza. Cara, e a gente precisa valorizar a mulher empreendedora, né, cara? Eu penso assim muito como a gente precisa ter esse olhar, né, cara, assim, para a mulher e fazer algo por elas, né, cara, assim, entendeu? Antes de começar aqui, eu e o John e o Jordânia, a gente estava conversando a respeito bem disso. Tem menos de 1 ano que a gente começou o Versa 90 e nós trouxemos muito poucas mulheres aqui para conversar. Teve o quê? Umas 6, 5? Por aí. E o resto, o nosso público masculino, ele é maior. Quando a gente olha lá nos gráficos do YouTube, das outras plataformas e tal. E agora, em 2021, o nosso foco... 2022, perdão. O nosso foco é fazer isso. Trazer mais mulheres para que o público seja também feminino. Tem muita mulher empreendedora, tem muita gerente, tem muitas mulheres que têm cargos... que possam inspirar as pessoas aqui em Telêmaco Borba. E eu acho muito massa esse assunto, né? Esse ramo. E, de fato, a Sônia é uma ótima pessoa. Se ela topar vir aí, cara, vai ser excelente. Ela super topa, cara. Porque, cara... e a história dela é simplesmente ela é a nossa maior empreendedora, né? Assim, ela é a nossa maior empreendedora. Alguém que vendia de sacola de porta em porta e ela tem... o prédio hoje mais bonito da nossa E é lindo lá dentro, hein? Oi? É lindo lá dentro. É fantástico, né? Foi construída pela Abage, né? Que é uma das maiores construtoras do Paraná e do Brasil, uma qualidade incrível. Cara, mas assim, eu acho que é massa, cara. A gente precisa valorizar, entendeu? Porque isso serve de apoio para as outras mulheres. Sabe, cara, mulher que não leva desaforo para casa. Porque, cara, tem quanta mulher ainda apanhando de marido aí, cara. Quanta mulher vivendo com medo, você tá entendendo? É mulher que não tem incentivo para estudar, que não tem incentivo para tirar uma carteira de motorista, que vive subjugada, que não consegue acreditar que ela pode ter uma vida melhor, entendeu? Então, porra, né? Aí eu fico falando, cara, essa pessoa é aquela tipo da pessoa que quer que Jesus volte o quanto antes, né? Porque ela precisa acreditar num segundo plano, porque aqui é um pesadelo, né? Mas a coisa pode mudar aqui. Sim. Eu acho legal a gente poder ter essa consciência, né, cara? E canais como esse, de debate, que são abertos, né, bicho? Que não são exclusivistas, né? Para trazer exatamente essas pessoas. E, cara, porra, a Sônia vai super topar, cara. Que legal, cara. Vai ser massa pra caramba. Não. Ideia aí, vamos chamar assim ano que vem. Vai ser o ano político e o ano feminino dentro do Versão 90. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Pode fazer. Qual é dessa planta aí? Pois é, cara, assim, então os meus projetos,
eu sou inspirado por isso daqui, pela natureza principalmente, né? E aí, hoje, assim, eu queria trazer um cacto para vocês, porque cacto é a principal planta que eu tenho lá em casa, né? Uhum. Curto muito também. Cara, os cactos de 2 metros, eu estou na minha cozinha que ele tocou o teto, depois eu vou mandar foto para Nossa, vocês. que massa. Eu até postei, ele tocou o teto, assim, mas o meu jardim da frente, assim, ele tem 6 cactos gigantes e tal, e 2 castiçais, assim, são enormes, são plantas fáceis de serem cultivadas e tal, e tem todo um simbolismo massa pra caramba, né? Mas eu trouxe um lírio da paz, porque, cara, me senti um pouco agressivo de trazer um cacto, às vezes, você tá entendendo? Eu me senti, mas eu vou presentear vocês com um cacto, agora que a gente já se conhece, não tem barreira aqui. Lógico, e tal, nenhuma. Então, eu vou mandar para vocês porque é fácil de ser cultivado. Agora, esse aqui é um lírio da paz, né? Ele também tem muito significado, como, por exemplo, roubar toda a energia ruim do ambiente e tal, né? Então, ele tem significados, mas, cara, ele é uma planta. Uma planta. E o grande tesão, então isso aqui é um presente para vocês. E eu penso o seguinte, nesse mundo que a gente vive, assim, então, né, cara, porra, a gente tem que estar cada vez mais interessado em defender as florestas, as matas, a gente está entendendo esse problema. Cara, eu falei, porra, cara, eu acho que é tesão. Eu falei até pro Davi, meu filho de 18, eu falei, ele é todo defensor. Esses dias o vizinho dele mora no condomínio fechado em Curitiba, que estava cortando o galho, ele já estava revoltado. Ele disse, porra, cara, as tuas plantinhas estão morrendo lá. E você nem tá água, porra. Nem água, então você está preocupado com o galho que o cara está cortando. E assim, tipo, porra, para com essa hipocrisia. Uhum. Vamos amar a natureza, mas vamos também fazer alguma coisa por ela. Concreta, porque a gente só falar e meter o pau e criticar. É então, fácil, né? Então, pô, vamos começar a ter uma planta pra gente amar Que a bonita, natureza, cara. E eu trago pra vocês como um Valeu. presente. Cara, Muito obrigado, Deus beleza. abençoe. Eu ia meter um copo de leite, achando que era essa planta aqui, cara. É lírio da paz. Lírio da paz. Que o copo de leite, ele é maior, né? É maior, mas assim, a ideia é a mesma, só que eu acho que Aham. a proporção que Muito muda, bonito. né? Olha aí que presente, Joe. Fico feliz, hein, cara? E cara, vai estar no cenário aqui, você pode ter certeza que você vai ver os próximos vídeos, ela vai estar aqui. E agora, depois dessa nossa conversa, eu vou mandar o cacto também para Fechou. vocês, que também é cheio de significado, mas o lírio da paz está aqui, eu acho que como assim, como, cara, um start na nossa amizade. Aham. Parceria, né? Exatamente. Que tem que aguar todo dia, como é que é? Não, cara, assim, o grande tesão é a gente sacar ela. Então, digamos assim, né? Sacar ela nos primeiros 15 dias. Então, você vai botar água hoje. Hoje você tem que colocar água. Eu não trouxe para não derramar no carro e tal. Né? Certo. Você tem que botar água. Uhum. Vai botar um copo de água ali. O excesso vai ser drenado, beleza. Aí, daqui 2 dias, você vai, cara, botar o teu dedo, vai afundar o teu dedo na terra lá e vai ver se a pontinha está úmida ou não. Se a ponta voltar seca, significa que começa a estabelecer de 2 em 2 dias para molhar, Ok. entendeu? Uhum. Mas assim, de cara eu molharia nas terças e nas sextas. Terça e entendeu? sexta. Terça e sexta. Se quiser, bota um bilhetinho ali, me molhe na terça e na sexta, que não vai ter erro. Fechou. Entendeu? Ela precisa de um pouco de claridade natural, não sol jamais, assim, ó, esse ambiente está legal, só precisa ter ar para ela. Aham. Se você tiver disponibilidade, por Levar exemplo, pra vocês fora, não estão usando né? o estúdio, deixa na mesinha ali fora, né? Aham. Jamais no sol, né? Jamais. No sol, não. É uma planta de sombra mesmo, né? Então, diferente do cacto, que pode viver aqui na sombra, no solzão. Qualquer lugar. Qualquer lugar, entendeu? Então, ele vai bem. Então, eu trouxe porque ela é uma marca dos meus projetos, né? Uma marca na minha casa, começa na minha casa, né? Eu sempre amei, né? Nós cultivamos em casa. Isso tem a ver com aquela tua pergunta da criação, entendeu? Eu preciso desse ambiente para criar. Para manter tua mente bem para poder criar. Isso, você tá sacando. Então, é isso mesmo, entendeu? Então isso faz bem. Só que, cara, isso não faz bem só para mim. O cara que diz que não, ele não sabe, porque isso aí é uma coisa instintiva, cara. A vegetação sempre vai te fazer bem, Sim. entendeu? Ela sempre vai te trazer paz, entendeu? Ela vai, cara, sem contar o ar que ela vai estar renovando, né? Então, assim, é muito massa a gente poder estar entrando nesse processo. Cara, e pode ter certeza, assim, tipo, cara, é uma planta. Cara, mas a gente já potencializa teu estúdio. Cara, Você e tá não entendendo? tem planta aqui. É verdade. Não tem, né? O maior vegetal aqui é eu.
Uma canela. Então agora já tem um outro Já vegetal, tem aí, ó. Que né, legal, cara. Entendeu? E lá em casa tem muita suculenta, porque é uma planta fácil de cuidar. Sim. Tem cacto também, porque precisa aguar pouco. E muita cebolinha e salsinha. Que massa. Esse é bom. Evita de comprar no mercado, mas que legal. Lírio da Paz, Lírio cara. da Paz. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo essa flor, essa planta. Ela não é tão incomum, mas, cara, é uma planta, ela é bela, ela precisa de vida e ela também nos dá vida, né, cara? Quando a gente cuida dela, ela devolve essa. Você é um cara essa muito vida pra nós. filosófico. Obrigado, cara. Né, João? Filosófico mesmo. Eu Obrigado, gosto de cara. conversar com gente assim. Obrigado mesmo. E deixa eu te perguntar um pouco do seu passado. E como que surgiu, assim, você falou que a sua família trabalhava com marcenaria, né? Meu bisavô, meu avô, meu pai, meu irmão, hoje, ele fez letras, meu irmão, que é do primeiro casamento, é do Corpo de Bombeiros, mas é luthier. Então, Ah, tipo, que massa. cara, ele vive a marcenaria. Aham. Né? Ele vive a marcenaria de um outro aspecto, né? Então, E hoje o teu trabalho é só na parte de desenvolver fazer design de iluminação? Ou você também trabalha com móveis planejados, Assim, marcenaria? cara, é assim, eu digo que eu sou contratado para pensar, entendeu? Eu amo pensar. Então, assim, eu amo trazer soluções, os desafios, entendeu? E eu agradeço a Deus essa sorte, agradeço a Jo, porque essa inspiração dela, esse fôlego dela em mim, porque o meu trabalho hoje ele se resume nisso, entendeu? Em pensar ambientes, pensar espaços, pensar necessidade e a dor do cliente, entendeu? Então, só que, cara, ela vai desde o desenvolvimento do ambiente interno, do ambiente externo. Então, eu estou fazendo uma loja lá em Curitiba, que é uma outra franquia do Dom do Mar, que é projeto meu, né? Em parceria com o Matheus, que é o proprietário. Aham. Então a gente está fazendo uma loja lá no Portão, cara, que é um puta investimento, um troço tesão pra cacete, né? E que tem 7 engenheiros envolvidos no projeto, assim, tipo engenheiro elétrico, hidráulico, estrutural. Porra, tem um monte de cara fudido na técnica, mas eu sou o cara que foi contratado para pensar o espaço, né? Aham. Como que ele deve ficar. Entendi. Né? As disposições. As disposições, né? Porque, na verdade, cara, as pessoas elas querem mais do que um lugar massa para você tomar uma cerveja, para você bater um... Cara, elas querem uma experiência, bicho. Você tá entendendo? Se sentir bem também, né? Quando Cara, você chega no ambiente e você se sente bem... Sim, cara. Você gasta mais. Sim, mas é isso, cara. Só que a questão não é só o gastar mais. Hoje o cara... Ele prefere gastar a grana dele numa coisa que ele vai ter tesão naquele espaço. Sim, né, pior que é cara? verdade, cara. Entendeu? Então, assim, essa cultura, porque o cara pode morar no interior, mas o cara assiste novela, o cara tem Netflix, o cara vê nos filmes, ele tem uma referência, ele tem uma imagem mental daquilo que seria um troço tesão pra cacete, entendeu? Verdade. Então, às vezes ele não sabe o que é, mas quando ele encontra aquilo, ele diz, porra, cara, era isso que meu coração precisava, que a minha alma precisava. Então, assim, mais do que projetar para o meu cliente, a gente todo projeto ele é preocupado com o resultado final, que é em quem vai frequentar aquele espaço. Sim. Entendeu? Então, assim, cara, hoje a gente vê, tanto no Gomes, né, lá no Dom do Mar, o cara senta e o cara não quer sair, entendeu? Só que esse que é o grande problema, o cara tem que consumir, porque senão é sacanagem, né, cara, entendeu? O Loft 77, né, que a gente reformou e tal, e agora na pandemia o Dal Ponte fez os ajustes finais. Porra, cara, a gente não tem um espaço daquele nos Campos Gerais, assim, cara, entendeu? Cara, você vai ter que procurar muito para achar um lugar. um espaço como o Loft ficou, cara. É um lugar que você podia pegar ele, colocar lá na Vila Madalena, em São Paulo, colocar num lugar tesão, no Batel, em Curitiba. Porra, cara, que ia dar certo. Você tá entendendo? É um troço tesão, entendeu? Então, assim... Mas por isso, cara,
cada coisa você tem que mergulhar, você está entendendo? Você tem que mergulhar. Então, assim, e eu agradeço as minhas parcerias, né? Porque tudo é graças ao meu cliente que tem essa visão, que nem o Matheus, tem essa visão da excelência no espaço, o cara tem que estar melhorando. O Matheus, ele sempre tá melhorando o Dom do Mar ali, né? Eu até conversei com a Aline esses dias, a ideia deles de fazer a franquia e tal. Então, já tá trabalhando numa lá em Curitiba. Sim. E vai ser no estilo franquia mesmo. O que tem aqui em Telêmaco vai ter lá em Curitiba, vai ter lá em... Só que quando você constrói um espaço novo, você já potencializa aquilo. Você já melhora aquilo lá, né? Cara, e Curitiba é o seguinte, né, cara? Curitiba, os caras vão lançar música lá, porque se der certo em Curitiba, vai dar certo no Brasil, entendeu? Então, porra... O povo é enjoado, né? O povo é enjoado. Então, assim... cara, você botar uma franquia em Curitiba, assim, um espaço que nem eles estão montando lá, e é um puta do investimento, assim, um lugar tesão pra cacete. Então, quer dizer, cara, é muito legal, com a qualidade, com essa bagagem que ele já tem, né, cara? E essa autocrítica, porque o cara não se dá, o cara não acha, porra, que tá bom, o cara não consegue descansar um dia achando, porra, ficou tesão e tal. Não, cara, precisamos melhorar, precisamos... Mas isso Matheus, cara, o Dal Ponte é assim, entendeu? Ele já me chamou, começou... Cara, me chamou uma relação, cara, precisamos ajeitar. Então, cara, assim, sabe? Então, é tão tesão, cara. E quem ganha é a galera, bicho, né? A Jo lá no Gomes, né? O Sandro na Tex. Na Tex a gente tá numa eterna reforma lá e tal, né? Mas, porra, cara, mas a gente tem que deixar um troço tesão. A gente tem que... cada vez melhorar mais. De encontrar esse desafio do troço tesão com a grana disponível e tal, né? Aí você chega, você imagina, bom, aqui no podcast vai ter a mesa central, a gente vai colocar uma iluminação aqui no fundo, aqui a gente... É isso, teu trampo. Só que, cara, eu nunca começo pela iluminação. Eu sempre começo viajando. Eu começo fazendo desenho aleatório como se fosse uma criancinha. Então, todo mundo tira sarro lá em casa, que eu fico no pente lá brincando o dia inteiro. E a Ju lá trabalhando no escritório dela e tal. E eu lá brincando de desenhar. Então, cara, eu amo ir comprar canetinha, cara, comprar lapisinho de cor. Cara, é minha vida, bicho, entendeu? Aí eu pego o meu caderno de desenho e tal, e fico lá desenhando, cara, entendeu? Fico lá brincando com as possibilidades, entendeu? Então, a criação, ela tem que partir dessa, assim, esse primeiro ponto tem que ser uma brincadeira, entendeu? Onde a tua alma tá ali, tá se envolvendo com aquilo, para daí você ir dando forma para aquilo de alguma maneira, né? E a iluminação, aí que tá, por isso que eu acabo me envolvendo no projeto como um todo, porque eu ando com os melhores iluminadores do Brasil, né? Eu tô aqui, mas são os caras que estão ali, são meus mentores, né? Eu tenho o Eduardo Becker, que é um cara super premiado no Brasil, tem um dos maiores escritórios no Brasil, é meu amigo e tal. Então, eu preciso ter essa amizade com esses caras, porque esses caras são os grandes críticos, né? Então, assim, e você olhando isso todo dia e estando ali, algumas coisas minhas eu submeto a uma análise de algum colega, né, de fora e tal, né? E o que acontece é o seguinte, bicho, qual que é o propósito daquela luz, né? Então, porra, aí você já mata um monte de coisa, entendeu? Mesmo que ela seja sem propósito, eu tenho que saber, não, aqui eu vou ter uma luz sem propósito, entendeu? Mas vai ter a luz ali. Mas vai ter a luz, entendeu? Então, cara, a gente não sai enfiando luz, colocando luz, entendeu? O que eu quero iluminar, entendeu? Então, por exemplo, o que mexe com a nossa emoção é o contraste entre a luz e a sombra. Entendeu? Então, se eu quero produzir alguma emoção, eu tenho que ter sombra e luz. Porque se eu tiver uma coisa só iluminada, não vai ter emoção, entendeu? Eu não vou prender o olhar. É fato, é biológico. Então, assim, cara, a questão é evitar trabalhar nos achismos. Eu tenho um pavor do acho. Eu acho. Cara, isso aí eu tento eliminar do meu dicionário, né? Não consegui ainda, mas tento eliminar. É verdade que eu não consegui, mas eu não quero essa palavra, entendeu? Então, as coisas têm que ter um propósito, né? Elas precisam ter um propósito definido, né? Mesmo que você esteja trabalhando com algo que seja assim lúdico, né? Que tenha a ver com a emoção, mas
precisa ter uma razão naquilo, entendeu? Eu preciso racionalizar aquilo de alguma maneira. Então eu começo a levantar os ambientes, eu tenho isso daqui. Porra, será que de repente não seria legal um efeito de uma luz projetando, trazendo uma sombra que reflete naquela cortina, e a câmera me filmando aqui, e aquela sombra ali não cria um suspense? Você está entendendo? Olha que coisa... Parece um romance, parece uma história, parece um... E é assim, nós somos assim, entendeu? Nós somos assim, entendeu? Então não adianta a gente fazer algo bonito. Eu preciso fazer algo atrativo, que desperte a atenção, entendeu? Que desperte a imaginação. Então, assim, sempre os meus desenhos eu estou submetendo com o pessoal lá de casa e tal. Porra, não acho feio, tal. Então, cara, beleza. Então, o acho feio nunca para mim é uma negativa. Porque às vezes o acho feio é realmente aquilo que eu estou querendo, é o que eu estou precisando, que é o contraste, aquilo que vai mexer com a emoção, aquilo que vai na contramão. É o cara que está nadando e de repente vai andar de bicicleta, sei lá, entendeu? Assim, sabe, uma coisa assim que você quebra aquele paradigma, mexe com a tua mente, cara, e você mexe com a mente do teu interlocutor. Te incomoda, né? Te incomoda, aquilo te... Cara... É aquela interrogação ali, mas por que isso, cara? Né? Você tá entendendo? Te provoca a pensar sobre aquilo, né? Entendeu? Então, assim, eu procuro assim, entender que, cara, a gente precisa estar saindo da caixinha, cara, sabe? A gente precisa conseguir, a gente precisa exercitar isso, entendeu? De romper com os protocolos, entendeu? Com aquilo que os dias vão ditando para nós, né? Que aquilo que a gente vive, né? Não vamos culpar A e B, é a nossa vida, é aquilo que está nos formando, né, cara? E vai nos engessando, e aí a gente vai ficando limitado, e a gente não sabe, a gente começa a culpar pessoas, né, bicho? O fulano, aquele trauma, aquela porra. Não, tudo tem, né, pode ser, mas... A questão é que a gente precisa exercitar esse exercício fora, porque, cara, as pessoas querem o que é mais comum, entendeu? Elas querem aquilo que é mais fácil. Cara, isso me aborrece, mas ao mesmo tempo eu não posso chegar pro cara, porra, cara, deixa de ser tapado, né? Como que se diz para um cara que ele tá dentro da caixa? Não sei, não consegui dizer ainda, né, de uma forma educada, né? Elegante, dizer, cara, amigo, porra, sai fora dessa caixinha linda que você tá, bicho. Vem para esse mundo, cara. Porra, renova a tua mente, quebra os paradigmas, bicho, entendeu? Derrapa na curva, cara, entendeu? Sei lá, entendeu? Mas esse é meu desafio, entendeu? Esse é meu desafio e confesso que ele está muito atrelado ao meu cliente, entendeu? Então, eu preciso disso. Eu acho que é uma proteção para o meu cliente, que eu não esteja acomodado, né? Que eu não esteja dizendo amém para tudo. Criar é isso, né, cara? Ser criativo, você tem que... Você não pode... A acomodação para quem cria algo não é algo bom. Isso, exatamente. Isso. É aquilo que vai espetar, né? Aquilo que vai gerar um certo incômodo. E você transferir aquilo... É bem isso, porque quando você vai transferir isso para o teu cliente, né? E explicar para ele, cara, é disso que nós precisamos. Né? A minha cidade, Figueira, é uma cidade pequena, bem pequenininha. E lá, eu não sei como está hoje, mas por muito tempo teve apenas uma empresa, um cara que fazia a marcenaria, móveis planejados. E muito lindo e tal, material bom, era um ótimo trabalho. Mas o que era o trem? Você ia na loja, tava lá uma vitrine, um lugar para guardar as coisas lá, bonito, que o cara fez. Aí você ia na outra loja, era igualzinho. Aí você ia na outra loja, que ele foi lá e fez um móvel planejado, a mesma mesa. Não tinha inovação. Era sempre um produto muito bom, mas igual em todo lugar, entendeu? E eu acho que sair da casinha é isso que você está falando. Você vai numa hamburgueria, você faz o teu trampo lá. Aí você vai numa outra lanchonete, num outro restaurante, você faz o seu trabalho lá, mas não imitando aquilo, não usando como exemplo aquilo que você já fez. Você inova e faz aquilo que a pessoa está precisando. É isso, né? Exatamente. Mas você tocou num assunto, cara, que é muito legal. Que, cara,
tenho um pavor desses laminados madeirados, cara. Assim, cara, porque, cara, é uma onda. Porra, o cara faz sala, é painel madeirado. Aí entra no quarto, é o quarto madeirado. Aí vai pra cozinha, aquela cozinha. Porra, cara, nossa, bicho. Cara, eu preferia arara, um ferro ali com tudo mostrando, os pratos. Cara, agora esse monte de madeirado e porta, cara do céu, eu digo, meu Deus, cara, não. Isso não, já é não. coisa dos anos 2000, né? Cara. Não, mas a galera ainda usa pra cacete, porque é muito mais fácil. Né, cara? É comum, né? muito A maioria isso. dos marceneiros trabalha dessa forma. Sim, entendeu? Só que, claro, assim, o mercado dita isso, né? Então, não dá para culpar a marcenaria em si, porque não é papel da marcenaria trazer essa renovação, né? Mas será que não? Cara, eu não vejo, porque, cara, isso é uma coisa muito engessada. E se você pensar que o cara precisa ganhar a grana dele, quando você entra nisso, o cara não pode perder o trabalho dele. Você vai na casa de uma pessoa e dita. A esposa ou o marido, ou sei lá, fala, eu quero de tal maneira. Daí o marceneiro fala, não, vamos fazer de tal jeito, que é inovação. Aí o cara, não, eu não quero desse jeito. Cara, mas é bem isso. Então, eu lembro do quarto que eu fiz pro Josemar Carreteiro, que foi aquele primeiro projeto que eu te falei. Cara, era um quarto todo, o que tinha de madeira era branco, mas ele era todo com estofado, com capitonê, que são aqueles pontos, assim, e tudo em amarelo, assim, cara, uma coisa doida. Aquele frigobar amarelo, retrô no quarto. Cara, uma coisa muito espelho, cara, uma coisa fodida, assim, entendeu? Assim, que dava aquele choque. Mas claro que a ideia foi vendida antes, né? Eu não... O cliente estava sacando, ele via o desenho, viu toda a concepção, entendeu? Da parada, assim, né? Pô, o cara tem tesão para ir num motel, por exemplo. Por que o cara não faz um motel dele, né? Por que o cara não faz um quarto tesão na casa dele, que ele tenha, que seja massa dele estar com a mulher dele e tal, curtir. Cara, você tá entendendo? Qual que é o problema, cara? Você tá entendendo? Então, e às vezes tem uma imagem mais sensual, né? Então, nas minhas viagens, tem um evento da LED Forum, que, cara, um evento mundial dos light designers do mundo que vem trazer conhecimento e tal, e os mais fodidos do Brasil. Eu tô lá aprendendo, sugando dos caras, e sempre fico num hotel massa e tal, e, cara, e você vê que nesses hotéis, assim, os caras, assim, eles ousam nessa questão da sensualidade, cara, de fazer com que você queira estar ali. Agora, por que você não faz uma coisa massa assim na tua casa, entendeu? Por que você não quer isso, né? E deixar a tua casa com um lugar que, porra, aqui é o meu lugar preferido, né? Então, cara, eu posso dizer que hoje minha casa é meu lugar preferido, entendeu? Então, para eu sair para um outro lugar, para bater um papo, para tomar uma cerveja, tem que ser uma coisa muito tesão, com gente que eu esteja querendo mesmo, porque senão não vale a pena para mim. Porque porque eu preciso assim, transformar minha experiência da minha casa na minha maior experiência, porque lá é que eu tô todo dia. Sim. Então não pode ser diferente, né, cara? Entendeu? Então, assim, então a gente precisa buscar esses conceitos, né? A gente precisa entender quando a gente está ficando bitolado, né? E ter essa autocrítica, né? Por isso que cara, tem um escritor muito massa. Cara, ele é professor do Laboratório de Iluminação de Campinas. E aí eu li 3 vezes o livro desse cara. Estou tentando lembrar o nome do livro e tal. Não estou conseguindo, mas enfim. E eu escrevi para esse cara, a gente virou amigo, né? Que massa. E aí, só que aconteceu o seguinte, cara, foi muito legal que da segunda vez que eu escrevi, que eu estava relendo o livro pela segunda vez, eu já li 3 vezes. Luz e Arte, Valmir Pérez. Cara, eu só elogiei dele e falou, cara, mas assim, é que você podia falar de uma coisa que você não gostou, porque na verdade eu também preciso crescer, preciso melhorar. Cara, foi muito tesão, porque eu nunca me esqueci daquilo, porque ele estava querendo dizer o seguinte, cara, é massa o elogio, mas, cara, fala aí de alguma coisa que eu possa melhorar. Você está entendendo? Então veja a abertura do cara. Então eu penso que a gente precisa estar todo o tempo com essa predisposição. Cara, eu preciso melhorar, cara. Eu tô aqui, eu preciso melhorar. Eu tô ali, eu preciso melhorar. Eu preciso crescer, eu preciso evoluir. Eu preciso estar com essa predisposição, entendeu? De não me achar o cara, porra, que conquistou sei lá o quê e dizer, porra...
Babão, né? Agora eu mando. Não existe, cara, entendeu? Como que eu posso melhorar? Pô, então o Valmir é doutor, cara. Ele é responsável pelo laboratório de iluminação da Unicamp, cara, entendeu? Então, porra, cara, assim... Aí você ouve de um cara desse e se diz, meu Deus, cara, então é esse o caminho, né? Esse é o caminho. Tipo, eu sei que nada sei, né, cara? Então, a gente precisa ter essa capacidade, e eu acho que é isso que a gente precisa para poder sair da caixa, né, cara? Verdade. Né? Essa humildade, né? Então, eu estou submetendo sempre, cara, eu ouço os meus filhos, agora eu estou trazendo a minha filha para me ajudar no Instagram, que tem 13 anos, né? Porque, cara, essa galera é muito pirada. Cara. A troca de ideia com gente mais nova, né? Então, assim como eu tô com vocês, que já são muito mais novos, assim, então, e eu entendo isso. Eu preciso estar. Eu não posso me isolar dessa geração de vocês. Eu não posso me isolar da geração dos meus filhos, não para querer acompanhar. Não, cara, eu não posso acompanhar. Mas, cara, eu posso aprender. Cara, eu lembro, o filho da mãe, meu filho levou os amigos, ele já mora em Curitiba, mas eles vêm passar as temporadas aqui. Levou os amigos do IEP lá em casa para um hambúrguer e tal. E tava lá a galera, e eu assando hambúrguer, me fudendo e tal. Eu recebendo hambúrguer para toda a galera. E aí, na hora que já estavam com a barriga cheia, os caras começaram a brincar de queda de braço e tal. E tava um cara lá, o mais fortinho da turma tava lá na sala de casa e tal. E ele veio para a cozinha e eu e a Jo acompanhando a galera, né? E o cara disse, cara, eu quero tirar queda de braço com você. Ele falou... E, cara, eu não entendi, porra, cara, esse cara mal me cumprimentou quando foi na minha casa comer um hambúrguer, não me agradeceu pelo hambúrguer, e tava me desafiando por uma queda de braço, cara, um pé de 17 anos, né, porra. Cara, eu tô com 48, né, assim, cara, né? Então, até então eu não tinha puxado ferro nenhum, depois daquela dizer que eu preciso ir pra academia. Filho da mãe, moleque de bosta. Mas saiu da casinha. Cara, da caixinha. Eu topei, cara. A gente foi lá e tal. O cara quase se acabou e ganhou de mim. Né? E ele no final, cara. E ele ficou vermelho, ficou muito vermelho. E aí, no final ele. Cara, mas você não deixou, né? Preocupado. Porra, que tesão, cara. A Jo, minha esposa, ela não se conformou muito. Entendeu? Ela disse, não, mas o cara tava apoiando, assim, ela tava dando uma desculpa, porque o cara ganhou porque eu tenho 48, o cara tem 18, o cara vai moleque, pra academia, eu não vou porra nenhuma, cara. Meu negócio é ler em casa, o pianinho ali, porra, e brincando de lápis de cor. Porra, cara, olha meu braço do jeito que tá. É outra cultura, né? Mas agora eu tô fazendo musculação. Pode vir. Alô, moleque. Agora você vai pegar ali, ó. Quebrando os paradigmas. Quebrando os paradigmas. Cara, que massa isso, velho. É uma... Você tem que dar palestra. Vamos vender um curso. Na verdade, não vamos postar esse episódio, não vamos vender. É um aulão, cara. Nossa, que tesão tá com vocês. É um aulão. Cara. Prazer é nosso, cara. Prazer é nosso, de verdade. Mas são as oportunidades, cara. Assim, eu fico feliz, porque a gente poder conversar, e eu tava escutando, né, a parada de vocês, né, lá no YouTube e tal, tem na TV. Cara, é tesão, isso é massa, cara. O espaço para conversar, para conhecer as pessoas, para as pessoas exporem as ideias e tal, né, cara. Então, eu acho que é muito legal. Eu acho que isso agrega a nossa cidade, as pessoas, traz crescimento, e as pessoas precisam disso, gente. A ideia é essa, cara, trazer pessoas como você, aqui de Telêmaco Borba, para falar do trabalho, para contar experiências. Essa é a ideia aqui do Versão 90. Muito massa. Além de ser um podcast, um videocast, né, que é transmitido por imagens também, é a ideia dos Telêmaco Borbenses conhecer os Telêmacos Borbenses. Muito legal. E a região também, né? Fazer essa movimentação aí, porque a gente sabe que tem tanta gente massa, né? Uhum. Tem muita gente que veio aqui que a gente não fazia ideia que morava em Telêmaco e, tipo assim... O André, olha você vê, cara, que papo massa. Eu não tinha ideia que ele existia. E quando eu for fazer medícula, você vai... Ou você pega um projeto pequeno, você não pega? Cara, se for pra iluminar uma flor, se você me chamar, cara, vem iluminar essa flor que você aí, trouxe. ó, então fechou.
Vai ficar top aí, Dico. É pequenininho lá, mas Cara, eu mas não existe, cara. Não quero existe fazer uns isso. bagulho de LED, assim, meio cyberpunk. Nós vamos bolar um negócio louco, cara. Que tesão, vai ser muito legal. É isso aí, Jonatas. Isso aí, né? Cara, você vai ter que voltar aqui para um outro episódio, Cara, hein? com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Pô. Uma coisa assim que eu queria frisar em relação aos livros. Então, eu tive um tempo atrás um minuto literário na Rádio T, foram 3 meses. Que era um minuto de manhã, outro na hora do almoço, onde eu estava lendo lá um trecho dos meus livros e tal. Cara, semeando para a cidade, né? E agora vai voltar o Minuto Literário. Então, assim, bem quando estiver ativando, eu quero um apoio de vocês. Opa, com certeza. Também é uma coisa assim, não tem fim lucrativo nenhum. Cara, e mesmo porque, cara, ninguém me liga, cara. Assim, eu posso... Cara, meus trabalhos são todos, assim, de indicação. Que nem assim, agora a gente se conheceu e agora você vai me ligar porque você me conheceu. Sim. Mas, cara, o Ellison veio e falou, porra, o cara veio e fez meu bar. Você não ia me ligar, você tá entendendo? Então, você ia me ligar porque você me conhece. Então, assim, são assim meus clientes. Então, não adianta eu fazer anúncio para que isso não funcione, entendeu? E não já não é mais minha intenção mais. Então, mas o Minuto Literário é um presente para a cidade, de semear a literatura, semear esse incentivo. E eu acho que a gente tem que ficar com essa coisa fervilhando dentro de nós todo o tempo, né? E que é tesão para nós e para o próximo. Com né? certeza. Quando for começar lá, avisa, cara. Você vem aí, valeu. Você vem aí divulgar, a gente posta alguma coisa lá, com certeza. E uma coisa que eu ia perguntar, a questão do lance dos livros no bar, foi uma ideia que você viu pra fora ou foi uma coisa que surgiu de você? É porque a ideia do livro no bar, ela já é uma ideia difundida no mundo, cara. Entendeu? Só não no nosso aqui ainda, até então. Né? Mas já é porque... assim, o primeiro insight foi porque eu amo isso, né? Cara, eu ia nos sábados lá, pegava um livro, sentava lá atrás, meu chopão. Cara, eu viajava na história, cara. Porra, eu mergulhava assim. E se eu pudesse, sei lá, cara, ficava ali até acabar o livro, você tá entendendo? Então, é porque é tesão, é muito legal. Então, o primeiro porque é uma coisa que está dentro de mim. Outra coisa que é uma coisa que você dá sentido, né? Porque, cara, muito embora seja um bar, cara, por que as pessoas não podem conhecer a literatura? Então lá a gente tinha trechos de Carlos Drummond de Andrade no bar e tal. A gente tem um cantinho lá atrás que são dos escritores paranaenses, entendeu? Então, porra, muito massa. Só que, claro, né? Aí o empresário também precisa entender, cara, vamos comprar esses livros e tá, de repente até colocando num preço tranquilo para o cliente. Né? Então, eu não tenho essa condição de fazer com que isso perdure, né? De ficar monitorando. Né? Então, é o insight, porque é uma coisa boa para todos nós. Né? E, cara, só que isso é uma coisa já do mundo. Né? Cara, mas isso aí é europeu, né? Meio que londrino, eu acho. De você sentar num pub com a tua cerveja, com o teu chopp ali e ler um livro. Sim. Me parece, não sei se isso tem origem de lá. Sim, só que isso já existe em São Paulo há muitos anos, mas a origem é europeia. Mas isso já existe em São Paulo, existe em muitos lugares. Curitiba hoje tem muitos lugares assim, que é café, bar e livraria, né? Porra, então, cara do céu, cara. Cara, por que você quer melhor do que café, bar, livraria? Livraria. Cara, você vai ter um orgasmo, cara. Não, é massa, cara. É uma parada diferente mesmo. Eu não sabia, eu nunca fui, na verdade, ali no Gomes. A tua religião não permite? Não permite, na verdade não permite mesmo. Então tá perdoado. Não permite, o que não permite é embriaguez. Entendi, E sim. também, eu bebo bem, mesmo, né? Não, mas é que eu nunca tinha ido no Gomes. Aqui em Telemaco eu saio muito pouco. Eu digo saio muito pouco para dizer que eu não saio nunca, sabe? Saio muito pouco, raramente. E não sabia que tinha isso ali no Gomes, cara. Bom saber. Agora você vai ali só por causa do livro. Isso, Isso, eu tenho cobrado a Jo para que a gente traga exatamente esses clássicos, né?
Porque, cara, assim, os clássicos, eles podem parecer pesados, mas, cara, quando você começa a entender e a gente valorizar, cara, quando a gente começa a valorizar Machado de Assis, a gente valoriza a nossa cultura, gente. Você tá entendendo? Cara, e é uma coisa tão rica, isso é tão rico, cara, que parece idiota eu estar falando assim, né, cara? Assim, é rico, é rico. Cara, mas é uma coisa muito... O mundo lê Machado de Assis, entendeu? O mundo lê e o brasileiro... Você tá entendendo? Então, como que nós, brasileiros, não damos esse valor? Mas assim, a questão não é ficar criticando, isso que eu tô falando. Então, eu acho que não é essa de... A questão é a gente estar incentivando. Como que a gente pode incentivar? Então vamos colocar Machado de Assis no bar? Vamos. Vamos colocar Machado de Assis no Dom do Mar? Vamos. Vamos botar Machado de Assis... cara, no Loft eu não posso colocar, porque, cara, lá a galera já chega, tipo, 10h30, já chega, porra... Né? Se pegar o livro é perigoso morder, né? Não, ali não é legal, com todo o respeito, mas ali não seria. Mas assim, a gente não pode ser hipócrita, né? Então, mas... no Gomes é um espaço que comporta, lá no Dom do Mar, um espaço que comporta, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, André. Quem que é o autor de A Casa das Sete Mulheres? A Casa das Sete Mulheres eu não conheço, cara. Eu não sei se eu tô confundindo. Machado de Assis morava onde aqui no Brasil? Você tem essa informação? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Uhum. Ele não tinha moradias em Salvador, algo assim? Porque assim, eu visitei a casa de um autor quando eu fui para Salvador. É uma casa histórica, um museu, uma parada assim. E lá, o guia perguntou assim, quem já leu o livro? Por isso que não sei se é Machado de Assis. Quem já leu o livro? Ninguém levantou a mão, cara. Só que a gente tava visitando a casa do cara, que o cara viveu. Ah, sim. Não sei se era a Casa das Sete Mulheres, Deixa eu ver isso. ou era Dona Flor e seus dois... Porra, eu não vou saber, eu não vou me lembrar agora, cara. É a Casa das Sete Mulheres, tá aqui, quero ver. E eu me senti tão burro, cara. Falei, porra, eu tô aqui Tô na casa do cara. e nunca vi nada dele, velho. Letícia, não sei quem. Não, não é. Era um autor, eu sei que é um autor famoso. Tava o nome, né? Sim, era um passeio pela cidade histórica e lá tinha a casa desse cara. E a gente foi visitar lá. Um escritor famoso aqui do Brasil. Eu não sei se é Machado de Assis. Não, a Casa das Sete Mulheres... Eu posso estar confundindo a obra também. Acho que é uma minissérie baseada em algum livro. Isso. Pode ser. Eu tô confundindo a obra. Mas vamos atrás dessa informação, cara. Aí eu visitei a casa do cara, a gente foi lá na cidade histórica que ele teve a casa, um casarão, tempo colonial, sabe, bonito, Salvador, né? Aí, lá ele explicando que ali aconteceu tal coisa e tal, eu não vou me recordar, ele falou assim, quem aqui já leu um livro? Todo mundo, assim, ninguém levantou a mão. Aí o cara deu uma comidinha, sabe? Vocês estão aqui e nunca viram a literatura. Ele explica da literatura do cara e tal. Aí eu me senti tão burro, e continuo sendo, né? Porque eu tô aqui falando pra você e nem lembro quem que é o cara. Cara, mas assim, só que, cara, isso é que eu acho que é importante. Tem um interesse, então vai atrás da informação, né, cara? E todo livro é o seguinte, porque você lê um livro para carregar aquilo como status é muito baixo, né? É como o cara ser milionário e dizer que é milionário, assim, uma coisa assim mesquinha. Contar, né? Fica pobre, né? Uhum. Então, assim, você não precisa ler para que os outros saibam que você leu, não é verdade, né? Que é diferente exatamente da proposta aqui. A proposta é esse cara, leia gibi, cara, veja o que você curte, né, cara? Mas comece a desenvolver esse hábito, porque isso vai fazer bem para o teu cérebro, para a tua memória, para o teu desenvolvimento, não é verdade? Sim. Né? Então, assim, então eu acho que tem muitas obras que a gente começa a ler e você não se identifica com aquela leitura naquele momento. Cara, o que você vai fazer? Você vai... Ah, não, cara, por orgulho próprio eu vou até o final. Tudo bem, se você está com algum problema em relação a isso, vá até o final. Mas se não, fecha ele e pega uma outra. Pega um você outro, está entendendo? E de repente, num outro momento oportuno, você vai conseguir desenvolver aquilo. Então, quer dizer, agora, claro, se você tinha um roteiro, então realmente você tem um pouco de culpa nesse cartório. Fica a dica,
Mas eu vou levantar a informação. Eu vou levantar essa informação. Mas é bem possível, pelo que eu estava lendo aqui, que a casa ela é baseada num livro, né? Eu não me lembro a obra, cara. Ele ficou famoso por causa da novela, né? Isso, Aquela minissérie. minissérie. Escritor que morava em Salvador. Vamos ver se aparece alguma coisa no Google. Jorge Amado. Jorge Amado. Era esse cara aqui. Jorge Amado. Eu fui na casa do Jorge Amado. E nem sabia. Rua Lagoinhas. Olha que tesão. Rua Lagoinhas. Dois filhos, Jorge e Zélia. Eu sei que deu algum BO, não vou me lembrar agora o que BO que deu na casa lá e tal. Aí é uma cidade, como que eu posso explicar assim? É região metropolitana de Salvador ali, sabe? Nessa cidade. É uma cidade histórica e tal. E muito bonito, casa antiga, a maioria das casas antigas, a rua, aquelas ruas de pedra antiga e tal. E aconteceu algum BO e a prefeitura preservou a casa do Jorge Amado. É isso aí. Que tesão. Jorge Amado. Que tesão. Não, e ele é um puto. Daí o guia, quem aqui já leu o Jorge Amado? Eu olhei pra Camila. Jorge Aragão? A Camila, minha esposa é pedagoga, né? Eu olhei, né? Porque minha formação é administração, né? Ler livro de estatística e tal. Aí eu olhei pra Camila, a Camila fez assim. Então não ficou tão ruim. Aí eu olhei assim pra ele. Pois é, vocês estão na casa do Jorge Amado e não conhecem a obra dele. Olha que legal. Muito legal. Mas é legal, eu me senti incomodado. Não surtiu efeito. Tive que pesquisar no Google. Agora deu um insight. Mas vamos pesquisar sobre Jorge Amado agora. Que massa, cara. Fica a dica, hein? No próximo, eu quero comentários sobre legal. quem leu Jorge Amado aí, né, Joe? Vamos dar um massa. prazo de 2 meses aí. É pra você ver, eu confundo, né? Machado de Assis. A hora que você falou Machado de Assis, eu lembrei da história, mas não tem nada a ver. Mas enfim, são escritores brasileiros. Sim. Isso que importa. Então, antes de a gente encerrar o nosso bate-papo, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem esse podcast acontecer com a gente. Agradecer a galera da AS Sonorização pelo apoio, pela parceria. Agradecer também a Oficina do Luizinho, lá no Embaú. Manutenção, restauração de motos é na Oficina do Luizinho. Agradecer também a galera do Prats, esse suco top, que é da fruta para o copo. Valeu, galera, pela parceria de sempre. Agradecer também a Feeling Design. Se você precisa de monitoramento para suas redes sociais, artes para eventos, artes para redes sociais, é com a Feeling Design. Agradecer também o Mercado Gomes, que fica lá na Jardim Itália, na rua Carmo da Mata. Valeu, galera, pela parceria. E se você quer aquela carne assada aos domingos... Dia de domingo, cara, é maravilhoso. É lá no Mercado Gomes. Comida boa. E aquele, né, Will? O Ai Que Fome. O Ai Que Fome. O QR Code está na tela. Você escaneia o QR Code. Se você não tem ainda o aplicativo, você pode usar o nosso cupom Versal90. E aí você ganha aquele desconto na sua próxima compra. E dizer que em janeiro tem novidade. Tem coisa nova aí vindo, graças ao Ai Que Fome. Isso aí. André, deixa aí seu contato, seu @ no Insta pra galera te seguir. Eu já vou te seguir pra gente trocar ideia. Cara, é André _Vuicic. Vuicic é WUICIK. Vê se você acha aí, fazendo um favor. Vai estar na descrição também. Vai estar? A gente vai colocar na descrição do vídeo. André Vuicic. Vuicic, lembrando que é com W. Cadê você? Não. Deixa eu ver. Não é esse aqui não, né? Não. André WUICI. Underline. Aqui, ó. Bonitão aí, ó. André. É WUICIK de Clabin. Legal, cara. Massa. Então tá aí o Instagram. Entrem lá, sigam o André. Trocar uma ideia e tal, mandar indicações de livro, pedir indicações de livro também, né, André? Sim, cara. E a gente pode também trocar figurinha em relação às plantas. Legal aí, ó. Com certeza. Fechou. Já aprendemos como que cuida. É verdade, vai. E será bem cuidado, pode ter certeza. Trazer um cacto, é uma promessa. Fechou, vai estar. Vai pra vocês aí. Vai ser bem legal. Vai implementar o nosso cenário. Que massa, cara. Irmão, obrigado pela tua presença, do teu tempo.
Foi um prazer conversar com você. A gente gosta muito de conversar sobre essas questões filosóficas. E vou te dizer mais uma coisa. Você deveria abrir uma conta no Hotmart e vender palestra, cara. Que bom, Você obrigado. motiva pessoas. É ou não é, Verdade. John? Foi muito bom o pelo bate-papo, carinho. cara. Obrigado pelo Sem carinho. demagogia, é verdade. Obrigado pelo carinho. Tamo junto, prazer. E você vai voltar aí pra divulgar o seu trampo na rádio. Vai ser tesão. Valeu, parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu, tamo Obrigado. junto. Tamo Prazer. junto, cara. Valeu, galera. Se inscreva. Valeu. E tamo Até junto. semana que vem. Até.